Olá, sejam bem-vindos ao blog Design Adaptável. É, Essa é a primeira postagem do blog, né, que é o tema assim, de abertura, que eu começo a argumentar sobre os processos, né, de construção de sites que nós temos desenvolvidos até hoje e começo primeiro a questionar sobre os problemas, sobre os paradigmas no desenvolvimento de sites. Questões que nós temos utilizado como regra para desenvolver sites e que muitas vezes isso não é realidade. Né? Isso funciona muito bem num laboratório, sob condições, né, muito bem controladas, mas na verdade a gente tem muito pouco controle sobre o que está acontecendo no computador do usuário. Né? Como é que as pessoas realmente utilizam a internet, como é que eles organizam as janelas no seu desktop e como elas navegam. Então, a proposta desse blog é discutir esses paradigmas de desenvolvimento de site e também apresentar soluções e fazer estudos, né, argumentando, discutindo com a comunidade de designers e desenvolvedores. Então, a proposta desses artigos em forma de vídeo, como eu estou gravando aqui, não é fazer uma leitura do artigo, né, reler o conteúdo que está lá textual, mas é complementar essa informação que já foi colocada em forma de texto, em forma de imagem, detalhando um pouco mais e fazendo certas demonstrações que é muito difícil. Se fosse colocar em palavras, né, todo esse pensamento, seriam artigos muito grandes, né, não tão gostosos assim de ler, seriam pesados. Então a proposta é colocar a essência do artigo, né, do tema tratado no artigo de forma textual, utilizando as imagens para complementar essa informação, mas usar esses vídeos, essas gravações de tela para complementar, dar uma informação a mais, pensar de uma outra forma e com o diferencial do vídeo que é com o movimento, né? Utilizando o movimento para ser mais claro ainda nesses questionamentos, nessas investigações. Então, como nesse primeiro post, né, que era sobre como temos feito sites até agora, que eu passo sobre, né, passo aqui durante o post, falo um pouco sobre essa transição do designer gráfico para o web designer, questiono, coloco aqui essas diferenças, né, nas resoluções de tela, nos diferentes aplicativos que nós usamos para acessar e diferentes dispositivos, né, como grandes monitores, smartphones, notebooks, netbooks e tal. E termino falando sobre essa abordagem, né, que são os paradigmas de desenvolvimento, que nós desenvolvemos sites para um tipo de monitor. Na verdade é essa, nós escolhemos o monitor 17 polegadas, que é o menor monitor, né, vendido, né, comercialmente vendido, só que a verdade é que estão sendo vendidos notebooks, netbooks, smartphones, que não têm uma área útil de um monitor 17 polegadas, tem menos, né? Tanto na largura como na altura da tela. Então, esse nosso paradigma acaba tendo consequências, e é um pouquinho disso que eu vou investigar aqui agora. Né? No post eu coloco aqui sobre esse teste de usabilidade, né, feito pela Mozilla Labs, muito interessante, está aqui nesse link, em que eles fazem uma análise na interface do Firefox e nessa análise eles detectam que a barra de rolagem vertical ela é utilizada 89% por 89% dos usuários e a barra de navegação horizontal, né, o scroll horizontal, ele é utilizada 42,8%, o que me parece um valor assim bastante alto, sendo que o nosso padrão de navegação é fazendo a rolagem vertical. Então, a verdade é que as pessoas estão sentindo a necessidade de utilizar essa barra horizontal para poder
ter acesso a todo o conteúdo do site. Então, eu vou começar aqui nessa investigação. Esse site aqui, né, do Design Adaptável, aqui na verdade é uma simulação, né? É o protótipo que eu utilizei para desenvolver a técnica, construir o layout. Esse artigo aqui é realmente o que está no site, né? Mas eu vou fazer a navegação aqui nesse protótipo, porque vai ser mais rápido e porque, na verdade, não tem conteúdo no blog para preencher todas essas áreas, né? Com essa seção, por exemplo, de destaques aqui em cima. Mais embaixo a gente tem o conteúdo com as postagens e o sidebar. É uma estrutura padrão de blogs, né? Eu mantive essa estrutura, sendo que dentro do post, né, ele tem essas áreas definidas como título, tem que eu chamo a imagem de capa do título do post, né, tem essas informações de autores, publicação, tem o texto de resumo, e aqui do lado tem links, que são as tags de marcação desse post, né, dos conteúdos tratados no post. Tem o link de comentários e tem esses botões, né, de socialização do conteúdo. E de acordo com a resolução de tela do usuário, essa diagramação, né, ela vai se moldando a área disponível, né? Essa é a principal proposta do design adaptável. E por fim, aqui no blog a gente tem o footer, né? O rodapé do site. Então, antes de investigar, vou passar rapidamente sobre as principais adaptações feitas aqui no site. Eu vou mostrar aqui, ó, e vou passar só por alguns sites que eu costumo navegar. E essa janela ela está com o tamanho de um monitor de 17 polegadas, né, de 1024 pixels de largura. Eu faço isso usando esse plugin para o Firefox. Então eu posso controlar através desse plugin qual é o tamanho de tela do usuário. Então eu posso simular um monitor de 17 polegadas, que é o que está. Posso simular um monitor de 15 polegadas, né, 800 pixels de largura, um monitor de 19 polegadas. Então eu vou primeiro aqui no que a gente chama de padrão, né? Que a gente tem como paradigma para desenvolver sites. E aqui a gente já tem essa barra de rolagem horizontal. E a gente consegue visualizar todo o conteúdo fazendo só o rolamento vertical, mas você vê que a barra de rolagem horizontal ela está presente. Ela está presente nesse caso aqui porque ele não está maximizado. Então, quando a janela do navegador não está maximizada, existem alguns pixelzinhos aqui nos cantos que a gente perde dessa área útil, que é a interface, né, da janela. E no meu caso, eu tenho alguns pixels aqui sendo tomados porque eu tenho um widget instalado aqui na barra lateral, que mais para frente eu vou demonstrar um pouquinho mais dessas possibilidades, né, das pessoas instalarem plugins nos seus navegadores que roubam a área útil do site, que o site vai ocupar. Então você vê um site de um banco, ele já no limite de um monitor de 17 polegadas, ele já faz barra de rolagem. Aqui um outro site chamado Update or Die, um blog muito bom, que eu costumo visitar. E da mesma forma, no monitor de 17 polegadas, esse site ele faz a barra de rolagem. Aqui nesse caso ele não está escondendo nenhum conteúdo, mas ele incomoda, né? Se você prima aí pela qualidade, pelos detalhes no desenvolvimento de sites, essa barra de rolagem aqui me incomoda bastante. Principalmente porque ela não tem função nenhuma. Ela só está roubando a área útil de visualização do site e pode criar qualquer confusão no usuário que vai tentar descortinar algum conteúdo e não vai ter o menor efeito. Então, ela não tem por que existir. A verdade é essa. Que um outro blog, Make Better Websites, um blog também bem interessante, com casos, né, de projetos de site, bem legal. Mas você vê num monitor 17 polegadas, faz a mesma barra de rolagem
um outro site, o Tech, também um blog bem interessante. Já tem uma barra de rolagem maior, ó, que na verdade não tem função nenhuma. Esse outro blog, WP Beginners, que é um blog que trata de WordPress, né, da mesma forma, todos sob o mesmo paradigma, né, você vai usar lá o seu 960 GS para desenvolver o seu site e tal, e qualquer inconveniente, se a janela não está maximizada ou se o usuário tem algum plugin instalado que roube um pouquinho de área útil do navegador, é isso que acontece. A gente tem uma barra que é inconveniente. Aqui um outro exemplo, no outro extremo, um site de uma locadora de vídeo. Né? Você vê aqui, eu vou colocar o site para um monitor de 15 polegadas. Ó, no Firefox o site se encaixa perfeitamente, mas existe algum bug, ó, na marcação do site, né? Na estrutura dele, HTML e CSS, que faz com que apareça essa barra de rolagem totalmente inconveniente, não tem a menor utilidade a não ser incomodar a navegação. Vou voltar para 17 polegadas. Bom, é isso. Então, aqui nós vimos nesses exemplos que esse nosso paradigma de desenvolvimento de sites, ele tem sérios problemas. Né? Se você prima pela qualidade, se te incomoda esse tipo aqui, né, de interferência, né, no nosso projeto, você acaba encontrando isso. No nosso laboratório, né, quando a gente desenvolve o site, a gente maximiza a janela e aí a gente tem isso aqui. Ah, beleza, ó. Não tem a barra de rolagem horizontal, tá, meu site está se encaixando perfeitamente. Ó. Nesse caso aqui do Tech, mesmo abrindo um pouquinho a janela, ainda aparece a barra de rolagem, aqui já não aparece, né, aqui já não aparecia. Então, quer dizer, é complicado estipular esse nosso padrão de usuário, sendo que esse usuário, se ele não tiver dentro daquelas condições de temperatura e pressão, ele vai ter a barra de rolagem horizontal. Isso é um problema de usabilidade. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês uma diferença que existe no simples fato do usuário estar usando o Windows XP ou o Windows 7. No caso do Windows XP, né, a gente tem esse tipo de interface. Eu vou aproximar aqui num cantinho. O tamanho ocupado pela interface do navegador, Internet Explorer, é de 4 pixels. Está aqui, ó, 4 pixels. Vou lá para o outro lado. Descontando a barra de rolagem, né, que está toda nessa área aqui, ó, nós temos 4 pixels. Então, se a janela do navegador não estiver realmente maximizada, ela está ocupando toda a área da janela do usuário, mas não está maximizada, a gente já perde 8 pixels na largura do site. Então é isso que acontece na verdade, porque o usuário leigo ele não tem essa percepção, né, de que a janela está maximizada ou ela simplesmente está aberta, ocupando toda a área visível, né, dele. Agora eu vou trocar para a interface, por exemplo, do Windows 7 e do Windows Vista. Vou aproximar aqui no canto e a gente vê aqui, ó, que a interface do Vista, nesse tema Aero, ele ocupa o dobro, ó, 8 pixels. Então, 8 pixels de um lado. Vou lá para o outro lado. Do outro lado. Mais 8 pixels do outro lado. Então, quer dizer, são 16 pixels a menos para acomodar o site se ele não está com a janela completamente aberta. Isso fora a barra de rolagem. Eu vou pegar aqui, ó, a barra de rolagem ocupa todo esse espaço aqui. Ó. São 19 pixels. Então, quer dizer, esse nosso padrão de